As pessoas sabem quando elas vão partir. Elas sabem. Eu tenho certeza disso. Há 5 anos eu perdi o meu esposo para sequelas do Covid. E eu tenho certeza que ele já sabia que ia embora desde janeiro. Ou melhor, desde dezembro de 2020. Por quê? Em dezembro de 2020, ele do nada, nós tínhamos construídos no lote que era da minha ex-sogra. Eu falo ex porque eu não tenho mais contato nenhum com eles. E ele resolveu do nada passar para o nome dele. Do nada. E foi atrás dos trâmites, tudo certinho, porque ele já havia pago há muitos anos, mas assim, tipo assim, pago por nada de assinatura, nada de nada, entendeu? E resolveu colocar no nome dele. E colocou. E quando ele chegou do cartório, ele chegou e disse assim pra mim: olha só, eu coloquei no meu nome e se eu morrer, o resto é com você. Se acontecer alguma coisa, se vira. Desse jeito, ignorante, bruto e rústico, jogou o papel do cartório no balcão da cozinha e eu fui e guardei no armário da cozinha. Mas eu jamais imaginei que ele já sabia que ia embora. Em janeiro, eu e ele já estávamos em processo bem sério de separação. Eu juntando dinheiro para ir embora de casa. Ixi, uma conversa. Porque era muito difícil conviver com ele. O relacionamento era abusivo e eu estava saturada, cansada. Já eram mais de 28 anos de convivência e sofridos. E ele queria que eu fosse viajar com ele. E eu não queria de maneira nenhuma, porque ele comprava passagem de avião, bancava as viagens, só que ele me jogava na cara que ele estava bancando viagem e que eu só tinha aquilo porque eu estava com ele. Se não fosse, não tinha nada. E era uma humilhação atrás da outra. Eu nunca tinha paz. Então, os meus filhos mais velhos já não viajavam conosco, só o mais novo. E quando viajava, em vez de eu voltar descansada, viver uma vida que a gente fala de patroa, não, eu voltava muito triste, chateada, humilhada. Mas nessa viagem para Porto Seguro, ele me tratou extremamente bem. Eu decidi viajar com ele depois assim, de tanta insistência, tanta coisa, sabe? Parecia era um apelo. E ele prometeu que não ia me humilhar, que não ia falar, não ia ser grosso comigo, sabe? Não ia jogar na cara. E ele comprou a passagem num dia, depois de uns 2, 3 dias nós já viajamos. Ok. E realmente, nós fomos para Porto Seguro e ele não falou nada. E teve coisas que ele fez que eu nunca esperei dele, mas ele fez. Ele começou a tirar foto minha sem eu perceber. Enquanto estava andando, comendo, um monte de foto. Eu não entendia o porquê, porque ele não fazia isso. E ele começou a tirar. Começou a comprar o que eu queria e não questionou nada. Não jogou na cara. Foi a primeira viagem que eu não tive isso de jogar na minha cara. Até pra volta da casa, a gente conseguiu acertar o caminho e ele não me xingou de burra.
Outra coisa que me chamou muita atenção, porque ele nunca me chamou com nomes bonitinhos. E de repente ele começou a me chamar meu dengo, meu denguinho. Eu achava muito estranho isso. Aí eu pensava assim, tá me traindo mais uma vez, né? E tá como dengo, denguinho, porque eu vou separar. Porque nós já estávamos separados, na realidade. E tipo assim, ele era dengo, denguinho, uma preocupação. Era muito estranho. Uma coisa também que me chama muita atenção é que ele começou a se tornar muito avarento. Ele não queria que eu usasse o cartão dele pra nada. E tipo assim, até pra compra. Eu fazia a compra, ele tipo, sabe? Era estranho. Porque pra isso ele era muito bom, ele comprava as coisas. Ele nunca teve isso. Só coisas de limpeza, material de limpeza que ele não comprava. E até pra mim não, mas assim, alimento, ele não tinha restrição. E ele parou. Ele parou. Mas hoje eu entendo que isso era pra mim saber economizar meu dinheiro, que nunca mais eu teria a mesma quantia que ele recebia. Uma vez quando eu abri o portão pra mim sair, e a gente naquele processo que ele sabia, ou melhor, na despedida, ele chegou e falou assim: você ainda vai sentir a minha falta. E eu ri. Eu não. E depois, quando ele se foi, eu senti, não como marido, gente, mas como pai, aquela pessoa que a gente tá acostumado, irmão. Eu senti. Na real, eu sinto.